Olá amigos que acompanham o canal Tabelão do Futebol. Nesse vídeo aqui eu vou trazer para vocês os jogos da 13ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série D. É a penúltima rodada da primeira fase, quando poderemos aí conhecer mais times classificados para a segunda fase. Eu vou trazer também os últimos resultados e mostrar como é que está a classificação atualizada. Lembrando que para o vídeo não ficar um ida e volta doido, eu vou fazer aí essas informações, vou trazer essas informações por ordem de grupo. Começando pelo grupo A1, que vocês estão vendo aí na tela, em que a rodada começa neste sábado, dia 13, com todos os seus 4 jogos. Às 16 horas, o Manauara, que já está classificado, mas vem aí de 3 empates consecutivos, encara a equipe do São Raimundo. O São Raimundo, que é o sexto colocado e precisa vencer para não sair da briga. Então, esse jogo aí é o que abre a rodada desse grupo A1. Um pouco mais tarde, o Princesa dos Solimões vai receber o Rio Branco do Acre. Esse jogo vai acontecer lá no estádio Gilbertão, lá no Amazonas. E o Princesa aí busca, de repente, até confirmar a sua classificação antecipada, né? O Princesa precisa vencer e torcer ali por um tropeço do Manaus para conseguir aí a sua classificação. Do Manaus e também da equipe do São Raimundo, né? Então essa é a situação do Princesa. O Rio Branco, por sua vez, soma 12 pontos e está praticamente fora da disputa, né? Ele está 6 pontos atrás do quarto colocado, então tá sem chance aí de classificação. Às 17 horas também, lá no Florestão, o Maitá vai encarar a equipe do Manaus. O Manaus aí que perdeu na rodada passada, ele precisa vencer para tentar voltar para a zona de classificação. O Maitá, por sua vez, já está fora, conforme vocês vão ver aí daqui a pouquinho na tabela de classificação. E às 18 horas, o Trem vai receber o Porto Velho, duelo aí da parte de cima da tabela. O Porto Velho buscando aí confirmar a sua classificação. O Porto Velho precisa só do empate para se classificar, enquanto que a equipe do Trem é a quarta colocada aí, vai tentar se manter por mais uma rodada na zona de classificação. E agora eu vou trazer os resultados da última rodada desse grupo aqui. A rodada que teve aí a derrota em casa do Manaus por 2-0 para o Princesa dos Solimões, resultado que complicou a vida do Manaus. O Maitá conquistou seu primeiro ponto no campeonato, empatou em 2-2 com a equipe do Rio Branco. Outro empate foi entre Porto Velho e a equipe do Manauara, ficaram no 1-1 lá no Aluizão. E aí na segunda-feira o Trem, né, se complicou um pouquinho na briga pela classificação, acabou perdendo em casa para o São Raimundo pelo placar de 2-1, né? Se o Trem tivesse vencido, já poderia confirmar sua classificação neste final de semana. E a classificação tá assim: o Manauara já está classificado, tem 28 pontos, o Porto Velho, que só precisa de um empate nessa rodada, tem 22. O Princesa agora aparece na terceira colocação com 19. O Trem é o quarto colocado com 18 e 0 gol de saldo. O Manaus também tem 18 pontos, tem as mesmas 5 vitórias que o Trem, mas tem menos 2 gols de saldo. Aquela goleada que ele tomou do Manauara está pesando nesse momento. O São Raimundo aparece ali na sexta colocação com 16 pontos. O São Raimundo, ó, vem embalado aí por 3 vitórias consecutivas, né? O São Raimundo acordou no campeonato. O Rio Branco é o sétimo colocado com 12 pontos e o Maitá sem nenhuma chance, oitavo colocado com 1 ponto. Vamos agora para o grupo 2. O grupo 2, que a rodada também começa nesse sábado, às 16 horas, com um duelo entre River e Maranhão. A partida vai acontecer lá no estádio Albertão. No domingo, também às 16 horas, o Cametá vai receber a equipe do Tocantinópolis. Já no mesmo horário, o Motoclube encara o Altos. A partida vai acontecer lá no estádio Castelão, em São Luís. E para fechar a rodada desse grupo, o Fluminense joga contra o Águia de Marabá, às 17 horas de domingo, lá no estádio Albertão. E como é que tá? E agora eu vou trazer aqui os resultados, né, da última rodada deste grupo aqui. A rodada teve aí o empate do Tocantinópolis contra o Fluminense do Piauí, 1-1, né, resultado aí que manteve o Tocantinópolis na zona de classificação e o Fluminense fora. Já o Altos perdeu lá no Lindolfo Monteiro para o River pelo placar de 2-1, resultado aí que complicou um pouco aí as suas pretensões de classificação, né? Se o Altos tivesse vencido, ele já poderia estar praticamente classificado, mas acabou aí perdendo para o rival que inclusive assumiu a segunda colocação. O Maranhão derrotou o Motoclube pelo placar de 5-1, resultado aí que lhe valeu a liderança, né? E complicou de vez a vida no Motoclube. E o Cametá empatou com o Águia de Marabá lá no duelo paraense, disputado na última terça-feira, resultado que foi péssimo para o Cametá, né? Que já está numa situação mais delicada no campeonato. Com os resultados, o Maranhão, além de assumir a liderança do grupo, ele garantiu a sua classificação para a próxima fase. Por quê? Porque Fluminense e Motoclube também podem bater 21 pontos, mas no máximo essas equipes alcançam 5 vitórias. O Maranhão já tem 6 vitórias, então portanto o Maranhão nesse grupo aí já está classificado.
Na segunda colocação está o River, tem 18 pontos, 5 vitórias e 5 gols de saldo. O Altos é o terceiro colocado, também com 18 pontos, 5 vitórias, mas tem 4 gols de saldo. E o Tocantinópolis fecha aí a zona de classificação. O Tocantinópolis que não vence há 5 rodadas e vai se mantendo ali na zona de classificação. Inclusive pode até se classificar nessa rodada. Ele é o quarto colocado com 16 pontos. O Fluminense é o quinto colocado com 15. O Motoclube aparece na sexta colocação também com 15 pontos. Enquanto que o Cametá é o sétimo colocado com 13. Né? O Cametá ainda está na briga, né? Tá 3 pontos atrás do Tocantinópolis. Só que ele precisa vencer seus 2 últimos jogos e ainda contar com alguns resultados. E na última colocação, já sem chance de classificação, está a equipe do Águia de Marabá com 10 pontos. Né? Apesar de ele conseguir ainda bater os 16 pontos do Tocantinópolis, ele já não consegue alcançar o time do Tocantins no número de vitórias. Fora também os confrontos diretos, né, que vão acontecer entre equipes que estão logo à frente dele. Agora vamos para o grupo A3. O grupo A3, que a rodada começa neste sábado com o jogo às 15 horas entre Santa Cruz e Iguatu. Essa partida vai acontecer no estádio Barretão, lá em Ceará-Mirim. Ainda no sábado, o Atlético Cearense vai encarar a equipe do América de Natal. O Atlético Cearense, que vinha aí no ascendente, acabou aí tropeçando nas últimas rodadas. Esse jogo contra o América de Natal vai acontecer no estádio Domingão. No domingo, às 15 horas, o Maracanã recebe o Potiguar lá no estádio Prefeitão. E no domingo também, o Souza vai encarar o 13, né, duelo paraibano aí, que vai acontecer lá no estádio Marizão. E agora eu vou trazer, então, os últimos resultados deste grupo A3. A rodada que teve a vitória do Souza, né? O Souza parece que renasceu aí no campeonato, venceu o Potiguar fora de casa por 1-0. O 13 voltou a vencer no campeonato, bateu o Maracanã por 2-1. O Atlético Cearense, né, que eu falei aí que vem de tropeços, acabou sendo derrotado pelo Iguatu em casa por 1-0. E o América de Natal venceu o Santa Cruz por 2-0. Com esses resultados, a classificação está assim. A equipe do 13 já está classificada, né? Inclusive conquistou a sua classificação com rodadas de antecedência. Na segunda colocação aparece o Iguatu, que também está classificado, né? Essa vitória do Iguatu sobre o Atlético Cearense classificou o Iguatu. O América de Natal, terceiro colocado com 20 pontos, não está classificado ainda, mas isso pode acontecer nesta rodada. O Atlético Cearense, mesmo com essa campanha ruim nas últimas rodadas, ainda é o quarto colocado com 17 pontos, 5 vitórias e menos 1 gol de saldo. O Souza tem campanha praticamente idêntica, 17 pontos, tem 5 vitórias e tem menos 1 gol de saldo. A diferença está no número de gols marcados. E o time cearense só se mantém na zona de classificação porque ele marcou um gol a mais. O Atlético marcou 12 gols contra 11 do Souza, mas o atual momento do Souza é melhor. O Santa Cruz de Natal já aparece ali na sexta colocação com 13 pontos, ainda com chances matemáticas, mas o time precisa aí vencer os 2 jogos e ainda torcer aí por uns tropeços dos times que estão à sua frente. O Maracanã é o sétimo colocado com 9 pontos, já sem chance, e o Potiguar, oitavo colocado, 6 pontos também, sem chance de classificação. Indo agora para o grupo A4, o grupo A4 que a rodada começa neste sábado, dia 13, com o Sergipe recebendo a Jacuipense. Esse jogo vai acontecer às 16 horas lá no estádio Batistão. Também às 16 horas desse sábado, a Juazeirense vai jogar contra o Retrô lá no Adalto Moraes. Mais um jogo marcado para as 16 horas desse sábado, o Petrolina recebe a equipe do Asa. O Asa que vem aí numa queda assustadora, né? O Asa que dava a impressão que ia se classificar sem grandes sustos. Nas últimas 5 rodadas venceu apenas um jogo, né? E tenta aí vencer para tentar voltar para a zona de classificação. E aí no domingo, às 16 horas lá no Juca Sampaio, o CSE encara a equipe de Itabaiana. Só para complementar a informação do jogo anterior, Petrolina e Asa vai acontecer lá no estádio Paulo Coelho. E agora eu vou trazer para vocês então os resultados da quarta rodada desse grupo. A quarta rodada que começou com a vitória do Itabaiana sobre o Petrolina pelo placar de 2-0. Esse resultado aí classificou a equipe do Itabaiana já para a segunda fase. O Itabaiana agora tem 9 pontos de vantagem sobre o quinto colocado. E o Petrolina ficou numa situação complicada, né? O Petrolina, inclusive, saiu da briga com essa derrota, né? Não consegue mais se classificar. A Juazeirense venceu o duelo baiano contra a Jacuipense pelo placar de 2-1 e entrou na zona de classificação. O Asa, como eu vinha dizendo, está numa situação complicada, porque perdeu para o CSE em casa por 2-1 também. E o Retrô aplicou aí um 5-0 para cima da equipe do Sergipe. Resultado aí que acabou com qualquer chance do Sergipe também de passar para a próxima fase. Com esses resultados, a classificação está assim. Como eu falei, o Itabaiana já está classificado, soma 26 pontos. O Retrô aparece na segunda colocação com 20. O CSE é o terceiro colocado com 18 pontos e um gol de saldo. E a Juazeirense aparece na quarta colocação também com 18 pontos, mas saldo de gol 0.
A Jacuipense é a quinta colocada com 17 pontos, acabou aí saindo, né, da zona de classificação, o Leão do Cisal. O Asa é o sexto colocado com 15 pontos, né? O Asa então precisa aí vencer seus 2 últimos jogos para se classificar. O Petrolina é o sétimo colocado com 10 pontos e o Sergipe, oitavo colocado com 9 pontos. E agora vamos para o grupo A5. Grupo A5, cuja rodada começa neste sábado às 15 horas com o Iporá recebendo a equipe do Real Brasília. Esse duelo vai ser lá no estádio Ferreirão. Também nesse sábado, só que às 16 horas, o Capital do Tocantins vai receber a equipe do União Rondonópolis. Jogo esse que só vai servir para cumprir tabela, uma vez que as duas equipes já estão fora aí da disputa pela vaga. Ainda no sábado, só que às 18 horas, o Misto vai receber a equipe do Anápolis. Esse jogo vai acontecer lá na Arena Pantanal e o Misto só precisa de um pontinho para garantir a sua classificação. Aliás, esse grupo 5 aí está praticamente todo definido. E no domingo, às 3h30 da tarde, na Boca do Jacaré, o Brasiliense recebe o Crack. Vou trazer agora os resultados da última rodada desse grupo. Última rodada que teve aí a vitória do Misto por 2-1 sobre o União Rondonópolis. Esse resultado aí eliminou o Rondonópolis da disputa. O Brasiliense venceu o Real Brasília por 3-1, mesmo placar da vitória do Anápolis sobre o Capital. Já o Crack fez 2-0 em cima do Iporá. Com esses resultados, a classificação está assim. O Brasiliense lidera com 26 pontos, já está classificado. O Anápolis é o segundo colocado, 24, já classificado. O Crack, terceiro colocado, 21 pontos, já classificado. E o Misto está na quarta colocação com 20 pontos, tem 6 pontos de vantagem sobre o Iporá. Ou seja, o empate do Misto nesta próxima rodada, ou na última, já o garante na segunda fase da competição. Aí o Iporá é o quinto colocado, como eu falei, com 14 pontos, né? Precisa vencer os 2 últimos jogos e torcer por derrota do Misto nos 2 últimos jogos para conseguir avançar. União Rondonópolis sem chances é o sexto colocado com 12 pontos. O Capital, sétimo com 7 pontos. E o Real Brasília é o último colocado com 6 pontos. Indo agora para o grupo A6. Grupo A6 que a rodada começa já nesta sexta-feira, às 20 horas, com o duelo entre Serra e Nova Iguaçu. A partida vai acontecer lá no estádio Robertão. No sábado, às 17 horas, outro duelo entre equipes do Espírito Santo e do Rio de Janeiro, né? Só que desta vez com o mando de campo do time fluminense. A Portuguesa vai receber o Real Noroeste às 17 horas no Luso Brasileiro. Ainda no sábado, só que às 19 horas, o Itabuna vai jogar contra o Ipatinga. E no domingo, às 16 horas, lá na Arena do Jacaré, o Democrata de Sete Lagoas, que começou muito bem o campeonato depois que caiu de produção, recebe a equipe do Audax. Jogo esse só para cumprir tabela, uma vez que as duas equipes estão fora da disputa pela vaga na próxima fase. Como é que foram aí os resultados da rodada passada? O Nova Iguaçu venceu a Portuguesa por 1-0, se manteve na liderança. Inclusive, esse resultado aí classificou o Nova Iguaçu para a próxima fase. O Audax perdeu por Itabuna, 1-0 também. Real Noroeste, Serra e Real Noroeste empataram em 2-2 lá no Espírito Santo. Aliás, está uma briga ferrenha entre as duas equipes capixabas por essa quarta vaga no grupo. E o Ipatinga, quando não precisava mais, venceu o Democrata de Sete Lagoas pelo placar de 2-0. Por que eu digo que venceu quando não precisava mais? Venceu depois aí que já ficou sem chance de classificação. Com esses resultados, a classificação do grupo A6 está assim. O Nova Iguaçu, como eu falei, já está classificado, lidera com 25 pontos. O Itabuna está quase lá, se vencer nessa rodada se classifica, ele tem 23 pontos. Um pouco mais atrás aparece a Portuguesa com 19 pontos, o Serra tem 18 pontos, o Real Noroeste tem 17 pontos. Então a briga mesmo está entre Portuguesa, Serra e Real Noroeste. O Ipatinga já sem chance de classificação tem 10 pontos, o Democrata também tem 10 pontos, só que ele tem saldo de gols inferior ao time do Ipatinga, e o Audax, último colocado, apenas 5 pontos. Indo agora para o grupo A7, grupo A7 que vai começar neste sábado com o duelo entre duas equipes que já estão fora. São José e Pouso Alegre se enfrentam às 16 horas no Martins Pereira. No mesmo horário, a Patrocinense vai receber o Santo André. O Santo André ainda está na briga pela classificação. Ainda no sábado às 16 horas, a equipe da Inter de Limeira, que vem aí de 3 derrotas consecutivas, vai tentar aí, de uma vez por todas, confirmar sua classificação, jogando contra o Costa Rica, que está empatada com ela, né? O Costa Rica aí vem aí de 3 vitórias seguidas e acabou alcançando a Inter de Limeira na segunda colocação. Então quem vencer já avança para a próxima fase e se juntará ao Maringá, que já está classificado. E para fechar a rodada desse grupo, às 18h30, também desse sábado lá no estádio William Davis em Maringá, o Maringá recebe o Água Santa, né? O Maringá, como eu falei, está classificado e o Água Santa precisa vencer para se manter
no G4 e até mesmo se classificar para a próxima fase, dependendo do que acontecer com o Santo André lá em Minas Gerais. E agora eu vou trazer os resultados da rodada anterior. A rodada anterior é que teve a vitória do Santo André por 4-1 sobre o São José. Esse resultado manteve o Santo André na briga e tirou o time do Vale do Paraíba fora da jogada. A rodada teve ainda a vitória do Pouso Alegre sobre a Patrocinense por 2-0 no duelo mineiro. Só que a vitória não adiantou de nada para o Pouso Alegre, que já está fora da disputa. No máximo o Pouso Alegre chega a 18 pontos. O Água Santa, que é o quarto colocado, já tem 19. Falando no Água Santa, o Água Santa venceu o Inter de Limeira por 1-0 e se manteve aí no G4. Já o Costa Rica bateu o líder Maringá pelo placar de 3-2. Aí o Costa Rica, então, uma grande recuperação no campeonato. E com esses resultados, a classificação do grupo A7 está assim. Maringá, classificado, lidera com 26 pontos. A Inter de Limeira tem 20 pontos e 8 gols de saldo. O Costa Rica também tem 20 pontos e 0 gol de saldo. O que mata o Costa Rica é as goleadas que ele tomou. Inclusive, ele tem mais gols marcados do que a Inter de Limeira. E fechando a zona de classificação, o Água Santa é o quarto colocado com 19 pontos. O Santo André aparece na quinta colocação com 17. E aí, sexto lugar, Pouso Alegre, 12 pontos. Sétimo lugar para São José, 12 pontos, só que o time paulista tem uma vitória a menos. E na oitava colocação, a Patrocinense tem apenas 5 pontos. E agora vamos ao grupo A8, onde finalmente todas as equipes estão com o mesmo número de jogos. Não tem ninguém mais com um jogo a menos nessa chave. E a rodada será aí toda disputada no domingo, né? Porque muitos times jogaram na quarta-feira. Então, toda essa 13ª rodada foi jogada para domingo. E ela começa às 15 horas com a Avenida jogando aí contra o Hercílio Luz, né? A Avenida podendo garantir sua classificação antecipada para a próxima fase. Quem já está na próxima fase é a equipe do Cianorte. O Cianorte recebe o Cascavel lá no Albir no Tubai às 16 horas. Já o Barra vai receber o Brasil de Pelotas também às 16 horas lá no Gigantão das Avenidas. E o Barra precisa vencer para se manter na briga, né? Uma derrota pode tirá-lo aí da briga pela classificação. E às 17 horas o Concórdia recebe o Novo Hamburgo lá no Domingos Lima. E como é que está a situação desse grupo? Aliás, vamos trazer os últimos resultados. Pela 12ª rodada, Novo Hamburgo e Avenida empataram em 1-1. O Brasil perdeu em casa para o Cianorte por 2-1. O Cascavel perdeu em casa para o Barra pelo placar de 3-0. Resultado aí que praticamente tirou o Cascavel da briga. E o Concórdia empatou em 1-1 com o Hercílio Luz. E aí tivemos também neste meio de semana os últimos jogos atrasados, né? A reposição aí dos últimos jogos adiados, que foram válidos aí pela quinta rodada. E a rodada teve aí a goleada do Brasil sobre a Avenida 4-0, né? A Avenida aí praticamente adiou a sua classificação, né? Se a Avenida tivesse vencido, ele se classificaria. E o Cianorte, né, que é o líder, acabou perdendo para o Novo Hamburgo pelo placar de 2-1. Com esses resultados, a classificação está assim. O Cianorte já está classificado, ele tem 21 pontos. E apesar do Barra também poder chegar a 21 pontos, o Barra que é o quinto colocado, mas o Barra chegaria no máximo a 5 vitórias. O Cianorte já tem 6 vitórias. O Avenida é o segundo colocado com 18 pontos. O Brasil de Pelotas é o terceiro colocado com 17. O Concórdia fecha a zona de classificação com 16 pontos. O Barra é o quinto colocado com 15. O Novo Hamburgo, com essa vitória aí, aparece na sexta colocação com 14. O Hercílio Luz também tem 14. Né? Então tá bem acirrada essa briga pela quarta colocação. Apenas 2 pontos separando o quarto colocado do sétimo. E um pouquinho mais atrás, o Cascavel tem 11 pontos. Né? Se o Cascavel vencer seus 2 últimos jogos, ele chega a 17. Mas por conta aí dos confrontos diretos que vamos ter entre as equipes que estão na frente dele, o Cascavel já não tem mais chance de classificação, né? Inclusive o Cascavel venceu apenas 2 jogos em 11, né? Fica complicado imaginar que ele vai vencer os 2 últimos jogos. Bom, pessoal, então as informações que eu tinha para trazer para vocês eram essas. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, ó, deixa o like. E se não está inscrito, se inscreva aqui no canal Tabelão do Futebol. Por enquanto eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos e até um próximo vídeo. Valeu!